Ô Fabrício, dá pra me escutar? Consegue me escutar? Tá me escutando, Fabrício? Alô? Ô Fabrício, tá me escutando? Tá, beleza. Então eu vou fazer. É porque o programa já tinha a opção de fazer uma chamada de áudio. Eu não sei por que não tá funcionando. Beleza?
Ô Fabrício, tu tá usando, no teu celular, tá usando a internet do chip ou do Wi-Fi? do Wi-Fi. Tá me escutando melhor? Tô, normal. Tá. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou primeiro te ensinar aqui a utilizar ela de acordo com esse exemplo aqui de uma rede, tá bom? Uma rede simples. Tá, Tu tá vendo movimentando aí, né, no teu computador? tranquilo, tranquilo. Aí aqui eu tenho um exemplo de um interceptor aqui de dois trechos, né? O PV-I1 e o PV-I2, né? Aqui formam dois trechos, sendo que eu tenho aqui um PV que ele vai receber e vai transportar para esse PV aqui, correto? Para esse trecho. Correto. Tá. Então vamos fazer o lançamento. Beleza? Pode começar para adicionar na planilha, pode começar adicionando qualquer trecho Pode, aqui. pode. Não importa, certo? Mas se tu quiser sempre fazer nessa ordem aqui, né, de montante para jusante, que é mais organizado para Fechou. entender, pode ser, tá bom? Então vamos aqui na planilha, tá bom? Ó, vou Vai. primeiro aqui deletar os resultados, vou deletar tudo. Beleza, deletei, correto? Tá bom, vamos lá. Diâmetro mínimo da tubulação, correto? Vamos colocar aqui um valor, deixar o valor aqui de 150. Por norma seria 100, né? Mas existem casos de prefeituras que adotam 150, eu já vi até de 200 ser adotado. Eu tenho aqui valores de K1 e K2, que são valores aqui comumente utilizados. Se tu tiver algum valor de estudo na tua cidade ou na diretriz do teu município, tu utiliza o valor que ele der, correto? Correto. Suponho que sejam esses valores. Coeficiente de retorno por norma é 80%, ou seja, 80% da água consumida vira esgoto. Suponha que eu tenho essa população final e inicial, né, o plano inicial e o plano final da população, e a extensão inicial e a extensão final da tua rede. Certinho? O certo é pegar a extensão final e inicial da nossa rede aqui, né? No caso, essa aqui, porque ela vai fazer a vazão doméstica em marcha. Então, eu teria 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, certo? Vazão doméstica é só até aqui, porque interceptor não entra vazão doméstica, correto? Não tem distribuição no PV de vazão doméstica, no meu interceptor. É, não tem captação É, de casa, dessas coisas. Tá, vamos lá. de casa, exatamente. Vamos lá. Deu 1.200, né? Eu acho que foi isso. Correto. Tá, deu 1.200. E 1.200 aqui também, vamos supor. Vamos supor que essa rede aqui não vai ter uma expansão, vai ser essa rede e não vai mudar. Seja um loteamento aí já pré-definido, já tudo certo. Automaticamente ele já calcula as minhas taxas de infiltração inicial e a taxa de infiltração final. Isso considerando vazão doméstica. No caso do interceptor, ele só vai adicionar à tubulação esse valor fixo. Como não tem vazão doméstica, não faz sentido eu utilizar esses valores aqui. Então eu vou utilizar somente a taxa de infiltração. Correto. Tá, se na E tua. após aquele outro, Oi? Não, após esse não, outro. não. Daqui a planilha já vai utilizar para trechos que não forem interceptores. Aí eu preciso utilizar isso e que tem distribuição de vazão doméstica. Vamos lá, então vamos partir para o cálculo. Eu tenho aqui 13 trechos a serem dimensionados. Então eu venho aqui na planilha, eu tenho aqui minha barra de rolagem e coloco 13 trechos, né? Isso. Coloco em aplicar, já montei uma tabela para os meus trechos. Qual é a velocidade máxima? Vou deixar aqui a por norma 3 metros por segundo. Se tu tiver algum outro valor como base aí da prefeitura, tu utiliza. Tensão. 5 não? Não, aí tu pode, se tu quiser utilizar 5, pode ser. Eu acho que por 9 é 5, não? Tá, vamos lá então. Alô? Alô? Tensão trativa mínima. Não me confundi, que 3 metros por segundo é na rede de distribuição de água. Tensão trativa mínima aqui da rede normal, por norma aqui seria 1, né? Ou seria 1 aqui
No rede normal. Interceptor aqui tu utiliza qual? Aqui foi dimensionado com 0,6. 0,6, né? Beleza. Já coloquei isso aqui. Inicialmente só preciso mexer nisso, tá bom? Tranquilo? Mínima rede e mínima para... Ah, porque um é para interceptor. Tá, Isso, essa é para interceptor, essa daqui é para rede comum, né? vai, continua. Beleza. Tá, beleza. Vamos lá então. Primeiro trecho. Sempre analisando de montante para jusante, né? Vai ser o meu terminal de limpeza 1 para o PV1, correto? Um L de 100 metros. Botei tudo 100 para ficar didático aqui para preencher a planilha. Então vamos lá. TL1 para PV1, correto? O L são 100 metros. A cota do terreno a montante. A cota do terreno a montante, 500 e vai para 498, certo? 500 e 498. 500 e 498. Certinho? Tá, agora o que são essas duas aqui? QEMI e QEMF. QEMI é se tu tem alguma vazão específica a montante inicial. E se tu possui alguma vazão específica a montante final. Então vamos analisar aqui o trecho. Ó, a vazão, existe aqui alguma vazão a montante específica, por exemplo, alguma indústria, não faz sentido eu colocar aqui no meu terminal de limpeza, certo? Mas se tu ver... Bota uma vazão inicial de 1,5 litros. Não, isso aí ele já vai fazer esse cálculo, certo? Não precisa especificar. Se a vazão der menor que 1,5, ele vai dimensionar com 1,5, que é o valor mínimo da norma, tá bom? Daí não precisa nem colocar. Agora, essa vazão específica aqui suponha que isso daqui represente uma escola ou alguma construção específica que vai derramar nesse PV aqui, desaguar, uma vazão de 1 litro no plano inicial e no final de 3 litros por segundo. Eu te pergunto, utilizando esse trecho aqui, essa vazão está entrando a montante ou a jusante do trecho? Qual? A de 1? Isso, a de 1 e a de 3 está entrando aqui a montante ou a jusante. Então não faz sentido eu colocar aqui o valor de 1 e 3, né? Então é 0 e 0, porque a montante eu não tenho nenhuma vazão específica. Agora o meu trecho é um trecho inicial ou intermediário? É um início de rede. Porque a montante eu não tenho nenhum trecho, né, ligado a ele. Tá bom? Já vamos pular para cá. Eu tenho lá um valor de 1 e um valor de 3, correto? Vazão específica a jusante inicial e vazão específica a jusante final. Inicial e final eu tenho. Agora um porém, observa. Se eu já considerei essa vazão entrando nesse trecho, quando eu for declarar esse trecho aqui PV1, PV2, eu não posso já somar de novo essa vazão específica a montante desse trecho, porque eu já utilizei ele nesse trecho. Certo? Vai, continua, vê se eu entendo. Vai. Tá. Beleza. Vamos lá. Tipo de inclinação, ou seja, como é que eu vou utilizar a inclinação na minha tubulação? Ou eu utilizo um cobrimento ou especifico. Vamos lá, é por isso que eu utilizei o outro DWG. Suponha que o teu trecho é um trecho inicial, correto? Suponha que aqui seja um terminal de limpeza. A montante eu não tenho nenhum tubo, correto? Movimento mínimo. Isso. Agora aqui, ó, eu tenho duas opções. Se eu ponho a opção de cobrimento, eu tenho que especificar qual vai ser o cobrimento inicial do meu tubo em relação à geratriz superior e qual o cobrimento final. Com esses dois valores, eu consigo mostrar para a planilha que eu estou trabalhando com essa inclinação, correto? Ou seja, se eu especifico um cobrimento inicial e um final, automaticamente eu já tenho a inclinação do meu tubo, certo? Agora, eu também tenho outra opção. Tá me escutando? Tô escutando. Tá. Agora eu tenho uma outra opção. Ou eu só coloco o cobrimento inicial do meu tubo e coloco uma inclinação específica aqui. Certo? Vamos supor, eu quero colocar um cobrimento de 1 e esse meu tubo eu quero que ele saia 0,5%. Tem essa opção. Ou então tu põe um cobrimento inicial e um final. Por exemplo, tu pode pôr valores iguais aqui, por exemplo, no mínimo de 1
e essa inclinação do tubo vai ser igual à inclinação do terreno. Concorda? Concordo. Beleza, então vamos lá. Agora aqui vai de acordo com o que tu quer fazer com o teu tubo, né? Aí vai do projetista. Vamos supor que eu quero utilizar o cobrimento. Eu vou usar um cobrimento de 1 no início e 1 de final. Ele já calculou a inclinação automática, que seria aqui no valor de 2%. Certo? Seja, eu aprofundei 1 metro lá em cima e 1 metro lá em relação à giratória superior do tubo. E esse aqui é a inclinação, ou seja, o tubo está paralelo com o meu terreno. Agora aqui esse D. O teu tubo possui distribuição doméstica, ou seja, esse teu trecho aqui possui alguma distribuição de casa. Imagine que vai ter casa aqui distribuindo a vazão doméstica. Se sim, tu põe sim, se não, tu põe não. Porque às vezes imagina que tu tem aqui ou se eu tivesse aqui um tubo aqui, ó, por exemplo. Imagine que aqui eu tivesse um tubo saindo, certo? Agora me imagine aqui, ó, que aqui é uma indústria, certo? E esse tubo aqui é somente para interligar a vazão da indústria nesse PV. E aqui eu não tenho nenhuma edificação, nenhuma casa, nenhum conjunto habitacional. Então essa tubulação não vai receber vazão doméstica, porque não tem casa, não tem moradia. Aí aqui tu colocaria como distribuição, não, porque não existe distribuição doméstica. Então ele vai desconsiderar a vazão em marcha doméstica e vai usar somente a taxa de infiltração de 0,1 litros por segundo por quilômetro. Certo? Suponha que isso daqui está atendendo moradia, vamos colocar tudo como sim. Então vamos pôr sim. Qual é o recobrimento mínimo do meu projeto? Vamos supor que seja 1 metro mínimo, né, que eu quero trabalhar. E esse trecho é um interceptor? Não. Certão? Então, se ele não é um interceptor, automaticamente aqui ele bloqueou essa célula de vazão específica final parasitária. Ou seja, se fosse um interceptor e se tu tivesse alguma vazão específica que tivesse entrando aqui influência das águas parasitárias pluviais, tu colocaria, senão tu deixaria como zero. E qual é o fator de Mane para essa tubulação? Né? O coeficiente de Mane. Vamos supor que seja PVC, vamos usar aqui um valor de 0,013, que a norma indica, né? Correto? E eu... Tá, tranquilão? Até aqui entendível? Beleza, então eu já fiz o meu primeiro trecho, agora eu vou seguindo. Agora vamos fazer aqui um trecho intermediário, que seria o PV1 para o PV2, correto? Por que intermediário? Porque a montante do PV1 eu já tenho uma tubulação. Certinho? Então vamos lá. É o PV1, PV2, né? Então vamos lá. PV1, PV2. Lembrando que tem que colocar exatamente o mesmo nome. Se eu coloquei aqui maiúsculo, eu tenho que colocar aqui idêntico. 100 metros o trecho, certo? A cota, como é PV1, a cota continua sendo 498. Se tu põe um valor diferente, sendo que é o mesmo ponto do terreno, a planilha vai bloquear o cálculo e vai falar que está errado. Então, tu vai ter que modificar. Então, a planilha já também avisa isso para ti. Tá, 498 para 498. Seria aqui uma zona plana. Vamos lá, 498 para 498. Olha aí, eu possuo alguma vazão específica a montante desse trecho? Eu possuo, mas como eu já declarei aqui nesse trecho, eu vou desconsiderar. Porque se tu pôsse de novo no trecho esses valores, a planilha ia entender que aqui tu teria 2 litros e 6. Certo? Então aqui eu vou pôr 0, porque como eu já declarei no trecho anterior, agora o meu trecho é intermediário. Certão? Agora vem um porém, ó. Vamos aqui para entender melhor. O meu trecho intermediário, eu tenho duas opções. Ou eu trabalho com esse meu tubo de saída trabalhando alinhado com a geratriz superior do tubo de entrada, certo? Ou eu posso trabalhar com, por exemplo, existem exemplos que eu preciso aprofundar mais esse trecho aqui para poder diminuir a declividade do tubo, né? E diminuir a velocidade. Eu posso trabalhar assim também. Eu especifico um cobrimento que ele seja maior, certo? Que essa distância daqui até aqui. Ou seja,
Porque no mínimo eu tenho que ter essas geratrizes alinhadas, né? Imagine se esse tubo tivesse aqui em cima, faria sentido? Se o tubo tivesse saindo aqui de cima? Não, né? Porque eu ia ter que esperar o meu PV encher para ele começar a desaguar nessa tubulação. Então, no mínimo, a geratriz tem que estar alinhada. Então, se tu especifica um cobrimento inicial aqui, esse cobrimento tem que pelo menos satisfazer esse alinhamento aqui, né? Das geratrizes. Como esse cobrimento aqui que eu coloquei em tese seria maior que essa profundidade, então não tem problema. Se tu põe um valor menor, a planilha bloqueia o cálculo, certo? Porque não faria sentido tu botar o tubo aqui em cima. Agora, se eu quero que a planilha faça esse cálculo já pegando, saindo do fundo alinhando essas geratrizes superiores, né? Alinhando aqui, eu só venho aqui e coloco o valor. Vamos supor que eu quero aqui usar o cobrimento, né? Eu não preciso aqui, ó, usar o cobrimento. Se eu deixo aqui o valor de zero, eu não estou querendo dizer que eu não vou afundar nada. Quando é trecho intermediário, eu coloco o valor de zero aqui, eu estou querendo falar que o meu tubo vai sair alinhado com a geratriz superior, ou seja, ele vai cair nesse caso aqui, ó. Certinho? Ele cai nesse caso. Agora, se eu quero colocar um valor lá diferente de zero, eu vou especificar aqui um valor de que eu vou afundar esse tubo e que ele vai ficar abaixo dessa geratriz superior. Certo? Por exemplo, aqui eu não afundei 1. Então, tu concorda comigo que se eu colocasse aqui 1,5, se eu afundasse 1,5, esse meu tubo ia estar mais fundo que esse tubo que ia chegar aqui? Sim. Vamos supor, eu vou deixar o valor de 0, quer dizer que ele vai sair do fundo do PV aqui. E mesmo se eu colocasse o valor de 1, eu estava falando a mesma coisa, porque como é a mesma profundidade, vai sair alinhado o tubo, né? Então, mas eu vou deixar como 0, ou seja, quando a planilha chegar aqui, ela vai alinhar esse tubo com a geratriz superior desse tubo. Vamos lá. E aqui o cobrimento final. Se tu utilizar o cobrimento, vamos supor, eu quero um cobrimento de 1 também. Certo? Tu viu que ele não botou a inclinação automática, porque como é um trecho intermediário, vai depender do alinhamento da geratriz, às vezes a inclinação aqui pode variar. Ou então eu tenho a opção de especificar. Tu viu que ele bloqueou o cobrimento final? Porque tu só vai ter que colocar o cobrimento inicial e especificar uma inclinação. Vamos supor que eu quero que aqui saia da geratriz superior desse tubo e eu especifique aqui uma inclinação de 0,05. Oxi. Ou seja, de 0,5%, né? Correto? Pode também especificar. Mas suponha que eu queira trabalhar com cobrimento, que às vezes fica mais entendido. Eu ponho 1. Eu não tenho vazão específica. E ele possui distribuição. Recobrimento eu vou colocar também mínimo de 1. E não é um interceptor. E o main é o mesmo material. Belezinha? Tá. Aí tu vai fazer isso para todas as tubulações, correto? Aí tu vai, como eu já inseri esses dois trechos, tu vai inserir esse, e até chegar nos interceptores. Tudo bem? Até chegar nos meus interceptores. Vamos lá. Vamos supor que aqui seria o final da minha tubulação. Pula logo, faz só uma linha agora, só de interceptor e pronto. Beleza, beleza. Então vamos pular aqui para o interceptor, pode ser? Pode. Tá. Suponha que tu teria aqui essas duas tubulações e tu teria que dimensionar o interceptor. Suponha que esse PV2, ele tá aqui, tá bom? Suponha que esse PV2 seja logo esse trecho que vai ligar com esse PV final aqui, tá bom? Belezinha? E esse PV final aqui... vamos simular que seja, senão vai demorar muito, né, a gente inserir tudo aqui. Beleza, então vamos aqui, ó. Qual é a característica desse meu PV? Ele tem uma cota de fundo de 491,5. Certo? Suponha que, vamos fazer o cálculo, 493 menos 491,5 seria 1,5, né? Eu tenho 1,5 aqui de profundidade. Então, isso já me serviria da informação para eu utilizar a planilha justamente já para ele descer no fundo desse PV.
Vamos lá. Ele tá aqui 498 e vai descer. Isso, a cota tá bastante com a diferença de 7 metros, né? Considera aí, bota, por exemplo, Vamos mudar o valor dessa cota aqui, né? bota aí de 493. Pode ser. A outra cota aqui tá quanto? Tá 498, né? 6,5. E aumenta 1,5 lá. Vamos botar aqui 498. Deixar, vamos supor que seja um terreno plano. Beleza. Tranquilão, então vamos lá. Vamos para a planilha. Tem 100 metros, né? Daqui para cá. PV2 para o PV final. Teria 100 metros. Foto do terreno 498, 498, 00. Opa, 490 e. Ah, é 490. Do terreno, né? Aí de fundo a gente vai especificar aqui na hora do tipo de inclinação. É um trecho intermediário. Isso, agora aqui vamos utilizar o cobrimento. Especificar. Isso, aqui, agora que eu posso especificar o cobrimento final. Como eu quero a cota do fundo é 1,5, e suponha que o tubo aqui vai, como eu botei mínima aqui, a vazão é muito pouco, vai dar um tubo, com certeza, um tubo de 150, certo? Aí se é um tubo de 150, como é um tubo de 150 milímetros, se eu especifico aqui 1,35, quando der o tubo de 1,5 de 150 milímetros, vai sair certinho no fundo do PV, né? Porque 1,35 mais o diâmetro de 1,5, de 0,15 metros, eu chego a 1,5, né? Tá. Aqui também é 0, 0. Possui distribuição, vamos pôr sim. Recobrimento mínimo 1. Ainda não, porque esse daqui é o penúltimo. Não. E aqui o coeficiente de mínimo vamos pôr o mesmo. Tá, agora vamos para o PV final. E o interceptor. Belezinha, deixa eu ver só os dados que eu coloquei aqui. Tá, eu botei aqui também 100 metros, né? Ó, vamos partir logo para esse interceptor, tá bom? Ó, suponha que esse interceptor aqui venha já de outro bairro, né? De uma outra situação, certinho? E vamos supor que aqui a gente poderia até considerar aqui quanto é que ele deságua aqui nesse PV que chega, né? Daqui, que chega nesse PV, uma vazão específica desse interceptor que vai aqui pro horizonte. Tá bom? A gente vai colocar aqui um valor fantasia. 100, 498, 498. É 498 também, né? Deixa eu ver quanto é que é aquele PV. Eu acho que eu mudei aqui. Aqui é 491. Mas vamos mudar porque aqui era outra cota, né? Vamos botar aqui 497. Só pra... Não, tem que ser maior. A cota tem que ser maior? Tá certo. Não, tá certo. Eu tô gerando queda, né? Não, a gente pode até botar um exemplo aqui que o terreno tá subindo também. Não vai atrapalhar, né? Só que eu vou ter que aprofundar mais o tubo, né? Não tem problema. A gente nunca pega terreno do jeito que a gente quer, né? Então, vamos botar aqui 497 com um valor fácil. Tranquilo. 497. No caso aí, no caso aí, a cota do terreno não vai do PV
Aí aqui. Agora vamos aqui, ó. Se por acaso tu já tem um estudo de quanto esse PV aqui joga de vazão inicial e final para esse, né? Para isso aqui, tu põe. Vamos supor que vamos botar um valor aqui, supõe que isso daqui pegue de vários bairros, né? Vamos fazer um teste aqui. Oh, desculpa aí, cara. Entrei no teu WhatsApp aqui sem querer. Tá. Vamos supor aqui que ele vai colocar um horizonte, né? Vamos supor de 10 aqui de 20 litros por segundo. Esse interceptor. É intermediário, né? Eu posso colocar aqui, vamos supor, usar cobrimento. Eu vou colocar aqui 1 metro. Beleza. Aqui eu deixar 0 e 0. Agora, possui distribuição? Não, né? Porque isso aqui é um interceptor. Agora, ó, e mesmo eu pondo sim, eu estaria errado. Mas quando tu vem aqui e põe interceptor sim, ó, tá vendo que ele muda para não? Viu? Então, mesmo que tu erre aqui, quando for pôr o interceptor aqui, ele vai endireitar. Recobrimento mínimo, vou pôr um valor de 1. Agora aqui, ó. Agora, tá vendo que desbloqueou essa célula? Vazão específica final parasitária. Correto? Suponha que esse PV aqui, eu vou considerar uma vazão parasitária, por exemplo, a norma, quando tu não conhece esses valores, certo? Ela especifica um valor mínimo de água parasitária pluvial, né, para fazer a verificação se essa água vai atrapalhar no bom funcionamento do teu interceptor. Correto? Vamos supor, tu poderia vir aqui na calculadora de interceptor. Clicaria aqui, já vai abrir aqui, ó. Aí inserir valor máximo recomendado pela NBR 2207, que seria 6 litros por segundo por quilômetro. Correto? E aqui seria aqui, ó, imagine que tu tá coletando de um condomínio e esse condomínio teria um comprimento total de 2.000 metros de tubulação. Certinho? Aí aqui ele vai calcular a vazão parasitária, ou seja, desse meu condomínio, só de roubo, claro, teórico, né? Eu teria aqui um roubo, uma entrada de 12 litros por segundo só de água da chuva, ligação clandestina, né? Que às vezes pode acontecer aí do pessoal fazer. E aqui eu poderia adicionar no meu trecho, tá vendo? PVF Inter. Aí eu adicionaria. É interessante. Às vezes tem gente que não calcula e nem sabe disso, né? Olha, tu viu? Adicionou o valor de 12. Ou seja, já estou considerando aqui um caso muito extremo que, por exemplo, imagine que o teu PV ele foi mal feito ou por questão de erosão do solo, a água da chuva está invadindo os teus interceptores. Isso aqui é diferente de taxa de infiltração. O conceito de taxa de infiltração... Eu sei, mas o que pode acontecer, por exemplo? Os interceptores eles vão captar a água da chuva também, entendeu? É um sistema misto. Sim, sim. Ele vai tratar tanto o esgoto quanto a água de chuva, porque lá é uma região muito seca, então. Ah, entendi. E na cidade não existe nada de esgoto. Então, para o esgoto que é jogado na drenagem pluvial, entendeu? Na cidade, aí vão coletar tudo. Entendi. Tá bom então. Mas a função aqui tu entendeu, né? Beleza, vamos supor que seja isso. Tá, e porque você falou que é um caso bem especial, mas para lá, no meu caso lá específico, vai ser normal isso aí. Ah, então tranquilo. A gente chama de aquelas caixas de tempo seco. Beleza. Se alguém escutou falar. Ó, coloquei aqui os valores, né? Tá, vamos supor que eu quero dimensionar até aqui. Que seria o dimensionamento que equivaleria até aqui, né? Certinho? Tá, vamos lá. Vamos meter bronca aqui no cálculo. Inserir todos esses valores até aqui. Se tu tentar adicionar valor aqui, ó, vai dar planilha bloqueada, tá vendo? Porque não é para tu mexer. Então a planilha aqui já está bloqueada. Beleza.
Vamos lá fazer os cálculos. Eu clico em calcular rede. A primeira verificação que a planilha vai fazer... Me escuta? Alô? Tá me escutando? Tá. Então a primeira verificação que a planilha vai fazer, cara, é se tu colocou algum dado errado, se tem alguma letra aqui em vez de número, tá bom? É o famoso tratamento de erro. Olha, viu? Com os dados inseridos a seguir, o trecho PV1, PV2 possui inclinação não favorável ao escoamento ou não possui inclinação. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui é 498, aqui é 498. Se eu ponho aqui, como ele desceu 1, aqui, né, que ele vai sair, e aqui eu desço 1, o tubo tá reto. Então eu tenho que afundar mais aqui. Vamos botar aqui 1,5. Com os dados inseridos a seguir, o PV, PV2, PVS possuem inclinação não favorável. Como também é a mesma cota, né, eu tenho que afundar mais um pouco aqui, na verdade. Certo? Certinho? Que ele, quando ele calculou e chegou aqui no PV2, 1,5, e aqui ele sai do 1,5, como aqui é a mesma cota, certo? O tubo não tem inclinação. O tubo, na verdade, ele tá para cima. Porque aqui eu desci 1,5, aqui eu só desci 1,35. Certão? Então suponho, vamos fazer assim, vamos aproveitar aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se vai fazer aqui. Vamos pôr aqui uma inclinação de 0,5%. Ainda não foi. Vou aumentar essa inclinação aqui. Vamos botar aqui. Ah, ainda tem uma questão. Ele verifica também a necessidade ou não de tubo de queda, né? Para os trechos de vazão doméstica, essas coisas aí. Se precisar ou não de tubo de queda, ele vai avisar. PV não favorável ao escoamento. Vou botar aqui só um valor fictício. Foi a questão dessa cota aqui que é o mesmo valor. Tá, vamos fazer o seguinte aqui então. 498. Vamos botar aqui 497. 497 e aqui 496. Vou botar aqui 1,5. Seus olhos são luz da noite. Me escuta? Alô, Fabrício, me escuta? Alô? Me escuta agora? Deve ter caído a ligação aí, ficou meio ruim. Certo? Tá, eu botei para calcular, ela calculou. Agora vamos interpretar os dados aqui. Então, vamos lá. A vazão aqui, uma montante inicial. Tá vendo aqui que deu valor muito abaixo de 1,5? Concorda comigo? Isso, de 1,5. Então, quando faz isso, ele fixa tanto para os valores que deram menor 1,5. Então, como é que ele calcula? Quanto para cálculo de raio hidráulico e tensão trativa,
Por norma, tu sempre utiliza a vazão jusante inicial, porque é a situação mais crítica. Quando é cálculo do dimensionamento da tubulação, usa a vazão jusante final, porque faz sentido, porque é a vazão final que está chegando. Então, meu tubo tem que estar preparado e dimensionado corretamente de acordo com essa vazão. Certinho? Beleza, aí ele calculou aqui a velocidade de escoamento, a velocidade crítica, e aqui as minhas cotas e as minhas profundidades iniciais e finais. Certinho? Certo? Tá bom, vamos lá. O quê? Aqui, ó. Diâmetro adotado. Ó, aqui, ó. Cálculo de vazão final. Isso aqui é só para águas parasitárias para interceptores. Ó, aqui tá vendo que deu 0, 0 e 0, porque aqui não é interceptor, então ele não calculou, né? E aqui ele não calculou nada. E aqui tá vendo que ele calculou e calculou nova relação y sobre d com essa vazão parasitária. Certinho? Ó, aqui quando é que essa dimensão aqui ela vai estar fora do padrão esperado? É quando essa relação y sobre d ela passa do limite imposto, né? Para águas parasitárias para interceptores, tá bom? Que, se eu não me engano, seria 0,8. Aqui deu menor. Então, beleza. Aí pode ver que isso. Ou seja, com essa água da chuva aqui, ela aumentaria em 72% do tubo. Certo? Agora aqui todas as inclinações reais das minhas tubulações e as profundidades. Observação, tá vendo que tá tudo ok? Por que tá tudo ok? Porque ele passou aqui nas verificações de tensão trativa, tá vendo? Por exemplo, o interceptor, a tensão trativa está 2,39 PA, o mínimo é 0,6. E aqui está 1,87, o mínimo é 1. Mínimo 1 e mínimo 1. Agora imagine que eu vou aumentar esse valor aqui só para a planilha acusar que o trecho não passa. E vou pôr para calcular tudo de novo. Volto. Tá vendo que agora tem trecho que não passou, que está não ok? Aí tu pode vir aqui em log de observações, ele vai falar em que critérios os teus trechos que não passaram. Ó, aqui tá vendo? Ó, tensão trativa abaixo do limite de 2 PA, trecho PV1, PV2. Agora o meu trecho PV2 BVF, tensão trativa abaixo do limite de 2 PA, tensão atrativa abaixo do limite de 2 PA. Certo? Então, se a tensão atrativa é essa aqui, como tu não pode aumentar a vazão, tu teria que aumentar aqui, por exemplo, a inclinação, né? Para poder aumentar a tensão trativa na tubulação. Como é 1, deixar aqui um valor de 1. Vou recalcular tudo de novo, né? Deixar o valor anterior. E aqui uma nova funcionalidade que é muito importante, cara. Talvez tu precise utilizar. Isso é muito utilizado aqui em projeto de drenagem. Suponha que tu não tem disponível aqui ou tu não queria esse diâmetro de 150. Me entende? Eu posso aqui escolher um tubo que seja igual ou com um diâmetro superior, nunca inferior. Tá vendo? Eu podia escolher um de 200. Suponho que eu escolhesse aqui tudo de 200. 200. 200. É mais do que eu preciso. Eu precisava de 100. E suponho que eu quero esse meu interceptor aqui com um diâmetro de 500. Vamos supor. Agora tu tem que vir aqui nessa opção. Calcular a rede com esses novos diâmetros. Viu? Tá vendo? Aí aqui ele vai te explicar. Tu tem que selecionar. Tá vendo? Ao inserir esta opção, modifica apenas os dados da coluna DA, referente aos diâmetros escolhidos. Se por acaso você modificar alguns dados das células em vermelho, recalcule o sistema novamente e depois que tu vem aqui. Tá vendo que eu calculei e depois já vim aqui imediatamente para alterar? Agora eu não marquei essa caixinha? Agora tu vem aqui e recalcula. Ele vai recalcular tudo, só que quando chegar no diâmetro, em vez de adotar de 150, ele vai adotar de 200. Calcular as novas relações de acordo com a fórmula de Chess e o coeficiente de Mene e vai calcular a nova tensão trativa. Ó, lembra, quanto é que está a tensão trativa aqui? 3,21, né? Para um tubo de 150, correto? Porque eu só mudei, agora eu tenho que recalcular com essa caixa marcada.
Tá vendo? Que ele agora foi para 3,03. Tá vendo que mudou os valores? Porque ele calculou tudo com esses diâmetros. Tá vendo que a caixa desmarcou de novo? Agora, se tu vir calcular aqui de novo, ele vai voltar para aqueles valores de 150, que são os valores originais que tu precisa para escoar essa vazão, de acordo com a equação de Chesney e coeficiente de Manning. Tá vendo? Foi para 150. Se quiser modificar, modifica, marca aqui de novo e recalcula. Entendeu? Essa é uma funcionalidade muito boa, ainda mais para drenagem, cara. Às vezes não tem tubo com o diâmetro que a planilha calculou na tua região, tu poderia mudar. Certinho? Isso. Cara, aqui tá com o diâmetro até 2000. Certo? Então eu já botei um valor assim bem grande, porque eu não sei quanto é que tu vai adotar, né? Já deixei um valor bastante grande. Eu creio no... Ah, não, então tá muito... Tá atendendo até com folga, né? Beleza. Agora a funcionalidade aqui que eu não sei se tu vai utilizar. Perfil longitudinal. Tá vendo que ele numerou trecho por trecho? Suponha que tu quer colocar em projeto o trecho longitudinal na tua folha de projeto. Vamos lá. Ó, quais foram os trechos que eu dimensionei? Foram esse, né? Esse. Do PV2 já pulou pro PVF, né? E aí esse aqui. Ó, suponha que tu já teria dimensionado esses trechos aqui. Tá vendo que esse trecho aqui não é um alinhamento? Concorda comigo? Isso aqui não é um alinhamento? Alô? Dani, Mose? Dani, só me liga daqui a pouco, é porque eu tô conversando com um cliente aqui, eu tô gravando um vídeo. Mas pode, daqui 10 minutinhos tu me liga, pode ser? Não, pode me ligar, é porque eu tô gravando um vídeo, o cara aqui na verdade eu deixei ele em espera. Tá, beijo, te amo. Alô, Fabrício, me escuta? É porque alguém tinha me... Desculpa aí, alguém tinha me ligado aqui. Suponha que isso aqui seja um alinhamento. É um alinhamento, correto? Se isso for um alinhamento, tu pode vir aqui na planilha e falar, plotar tu adiciona esses alinhamentos. Eu suponho que isso daqui fosse, todos esses quatro fossem uma linha reta. Então tu ia clicar no primeiro e ia botar adicionar para alinhamento, adicionar para alinhamento, adicionar para alinhamento e adicionar para alinhamento. Ele ia montar um perfil longitudinal só com essas 4 seções. Agora suponha que esses são trechos com curva, não seria um trecho alinhado, então eu teria que plotar um por um. Que no caso aqui seria plotar trechos individuais. Coloca a escala vertical e a escala horizontal que vai ficar no desenho, plota trechos individuais. Automaticamente ele vai pedir o local de salvamento. Vamos botar aqui qualquer nome e pedir para abrir. Ele vai abrir um arquivo, salvar um arquivo DXF. Ele pede se tu quer abrir. Dou um OK. Automaticamente teu card vai ser aberto, tá vendo? Tá vendo que não apareceu nada? Tu tem que dar um zoom. Zoom estendido. Zoom estendido. Zoom estendido, que vai pegar toda... Na verdade é estendida, porque tu tá em português, né, cara? É estendido. É, aí me quebra, hein? Não, pode ser então. Vamos aqui de novo. Zoom. Tempo real, né, no caso. Vou botar aqui o estendido. Vou clicar aqui. Tá vendo? Plotou todo o alinhamento. Tá vendo? Já tá na escala aqui. Olha aí, a tubulação saindo com essa inclinação. Eu tenho o meu terreno. E aqui vem as informações, ó. É um tubo de 150. Oh, cara, que chato aqui. E depende da conexão com a internet, aqui fica meio bugando na minha tela. Ó, eu tenho um tubo de 150 material PVC. Eu tenho aqui a cota do terreno e a cota da geratriz inferior do tubo, né? Que é até onde eu vou cavar a vala.
É aqui, vai trecho por trecho, tá vendo? Agora suponha que isso aqui esses quatro fossem um alinhamento. Então eu vou botar aqui, ó. Eu primeiro tenho que excluir o alinhamento se existe algum, removo. Agora eu venho aqui, adiciono para alinhamento. A continuidade vai ficar meio estranha porque na verdade não é um alinhamento perfeito, né? E aqui o PV final. E plotar o alinhamento adicionado. Coloco o nome que eu quero. Peço para abrir. Vou dar aqui o zoom, né? Lembrar que isso daqui está em português. Está em português, tá vendo? Adicionou tudo de uma vez. Entendeu? Aí ele adiciona. Ó, tu pode perceber que aqui eu tive um salto, tá vendo? Por quê? Porque aqui é justamente mudança de diâmetro, de 150 para 250. Então, quando eu faço isso, eu tenho que alinhar as geratriz superiores do tubo. Essa cota aqui vai dar mais para baixo, né? Porque o tubo tem um diâmetro maior. Certo? Então, isso aí é a ideia da planilha fazer isso, cara. Praticamente eu te falei todas as funções, tá bom? Aqui vem coisa de tela cheia, log de observação de amostria. Se quisesse mudar o material, o diâmetro mínimo e recalcular tudo de novo, ele vai recalcular. Belezinha, amigo? Uhum. Não, mas sem problema, tá bom? Então, amigão, eu creio que isso é o máximo que eu poderia fazer por ti, tá bom? Tá bom? Desculpa a demora, cara, é porque, tipo, amanhã eu vou fazer prova do mestrado, eu ando muito ocupado, chego tarde em casa, às vezes não me sobra tempo, né? É. Mas é mais ou menos essa a ideia. A planilha já vai ficar salva aqui pra ti. Tu só fecha ela, já salva automaticamente os dados. Não precisa, ela não pede pra salvar nem nada. Ela já tá na tua área de trabalho aqui, ó. Vamos aqui na tua área de trabalho. Aí toda vez que for começar um projeto novo, tu só vem aqui, copia, salva a cópia, né? E aí aqui o arquivo que ficou, tu continua um novo projeto. Tranquilão. Essa é mais ou menos essa ideia, cara. Espero ter te ajudado aí, tá bom? Tranquilão? Então eu vou cortar aqui a conexão com o teu computador, tá bom? Tranquilo? Não, tranquilo, meu amigo. Ó, por via das dúvidas, eu gravei eu tô gravando a tela do meu computador, vou te enviar o vídeo, então automaticamente vai ter um vídeo para assistir quando tu quiser, tá bom?